Saudação a todos, estamos aí. Olha só, hoje eu gostaria de trazer, e já estou trazendo, não gostaria, um tema que evidentemente é um tema que podemos dizer um tema político, né? Mas político, mas no sentido grego da palavra, né? No sentido mais filosófico, né? Em que a política era atribuída como um bem, né? A ser efetivado nas polis, nas cidades, nos estados, enfim. Então, como nós pretendemos falar hoje sobre a questão do forte e do fraco, evidente que nós teríamos que remontar um pouco aí, né, aos primórdios da humanidade, na épocas de relação, né, de selvagem, barbárie e outras coisas mais, em que o homem, né, ainda estava no seu contexto bastante embrionário, né, nas suas tribos, né, nas suas aglomerações, nas suas comunidades. E com isso a gente sabe que nessa época havia muitos conflitos, né, porque havia uma formação, né, de pessoas, né, de ideias e tal, uma coisa muito inicial. E isso faz com que, dentro desse contexto todo, também haja vários conflitos, né, evidentemente, né? E desses conflitos, é claro, que mais ou menos contemporizado, e aí fortemente vai se arraigando cada vez mais na sociedade, essa relação do forte e do fraco. Mas por que forte e fraco? Dentro desses conflitos, havia os que perdiam e os que ganhavam, evidentemente, né? E os que ganhavam, claro, passavam, né, a ter o poder maior sobre os outros. Nasce daí a relação forte e fraco. Até porque era necessário haver essa relação para que as coisas evoluíssem naturalmente. A relação de alto e baixo é que faz as coisas caminharem, né, social, culturalmente, enfim, em todos os setores. É claro que nós pretendemos aprofundar mais essa questão no âmbito da moral, né? Porque você vê a política hoje, se fala em ética, comportamento e tal, mas temos que trabalhar a questão moral até para entender melhor, né, como é que foi que isso aconteceu, né, naturalmente. Então, esses já se formando, né, uma base, né, com maiores poderes, eles se dão, né, digamos, ao luxo de impor até, de certa maneira, as suas vontades, as suas potências, né? E evidentemente que esse potencial deles, ele é agregado, né, ao homem como algo de bom, digamos assim, né? Olha só como vai surgir aí a ideia de bom e mal, né? Então, bom por quê? Bom porque ele atribuía a si mesmo as suas ações como ações boas, né? E isso era de forma utilitária para ele e conduzia-os cada vez mais às suas potências, né? Isso faz com que ele se vanglorie dessa ideia, evidentemente, né? Para que se sobreponha, né, àqueles tido como mal, digamos. O mal, o que era? O mal mais fraco, aquele que perdeu no conflito, aquele que não conseguiu vencer e, por conseguinte, se tornaria submisso, né? Então, veja bem, essa ideia de bom e mal, ela precisa ser bem explicada, né, até, né, o bom e o mal, né? O mal, quer dizer, é porque é essa coisa que está muito distante daquele que se considera bom. Não é o bom e o ruim, que há aí divergência entre bom e ruim, né? Para esse que é o potencial, né, que é o forte, que é o sábio, essa relação de bom e mal não existe. Porque o mal para ele serve apenas como uma figuração dele se compor como bom, né? Digamos assim, né? Porque é nessa vitória sobre, né, o fraco que esse, em potencial maior, se autoafirma como cidadão mais forte, mais sábio e, por conseguinte, com maiores poderes. O que ocorre naturalmente, me parece, é que com o decorrer do tempo, estabelecida essa moral, de que a moral boa
é aquela que conduz, né, aquilo que é bom para mim, aquilo que eu sinto como bom, eu me regozijo como bom, ela precisa ser vista de maneira natural, né? Até porque eu não posso ter uma relação de bom e mal por igual. Quer dizer, estabelecer essa relação de igualdade é muito difícil exatamente por esse parâmetro de alto e baixo. Então, você estabeleceu hoje uma relação de igualdade de interesses políticos. Infelizmente, há aqueles que acreditam, eu realmente baseado nas pesquisas que eu tenho feito, que eu tenho estudado, não me trazem nada que possa balizar isso como algo de concreto, a questão da igualdade. Então, veja bem, desculpe. Ocorre então que nessa relação de bom e mal, essa moral prevalece. Então, a moral dos fortes e a moral dos fracos, né? A moral do forte qual é? Essa que já acabamos de dizer. Ele preconiza para si, né, um poder, estabelece sim uma potência, né, que é uma potência que é afirmada, ela é criadora, ela não se submete, ela não se deixa levar pelas aparências, ela convive plenamente com a benesse, com a maldade, enfim, com a bondade, porque ele estabelece o seu poder de criatividade que é acima, né, dessas avaliações, acima desses altos e baixos que acontecem socialmente no mundo, né? E já o que ocorre com o fraco? O fraco, então, diante dessa impotência, dessa dependência dele, o que acontece? Ele se acomoda e vê aquilo como natural e passa a ser, então, o quê? Um segmento da sociedade, digamos, que ela é criativa no seu dizer não, né? Você não consegue criar nada, você está sempre submetido, levado a aceitar tudo, a conceber tudo como natural, desculpa, e acreditar que essas coisas, as mudanças que virão, não dependerão dele, dependerão de algo externo, metafísico, digamos assim. E isso é que realmente cria todo um emblemático problema para a sociedade, né? E a humanidade de um modo geral, né? Porque o que acontece? Acontece que, diante dessas impossibilidade dos fracos, né, estarem sempre reclamando, falando, quer dizer, pedindo, aceitando tudo, reaparece aí uma figura que estabelece isso como universal, digamos. Essa figura, vamos estabelecer aqui rapidamente, como uma figura cristã, digamos assim, né? Uma figura de Cristo, né? Não, sem querer entrar diretamente no assunto, mas estabelece essa moral do fraco como uma moral vencedora, que é a moral que através da humildade, né? da aceitação, isso o levará a conseguir, né, algo, né, que ele está pretenso, né, a querer com o melhor para você. E aí o que acontece de interessante nisso é que, aceitemos ou não, o que prevaleceu e que prevalece atualmente no mundo todo não é a questão do forte, é a moral do fraco, infelizmente ou felizmente. Se a moral do fraco ela superou a do Senhor, né? Ela superou essas negatividades e convive com isso, que é muito bom. Porque o que seria a moral do fraco, como dissemos, né? Exatamente esse algo, ele não tem disposição, ele não tem, digamos, maneiras nem formas criativas. Ele depende de algo externo, e esse algo externo é que o conduz a vida toda, o tempo todo, a essa aceitação. Porque ele acredita em algo que virá ajudá-lo, que virá trazê-lo às benesses, e que a questão do sofrimento, da aceitação de tudo, é algo que para ele é ótimo, né? Porque não há coisa mais tranquila
do que você saber que alguém cuida dos seus pensamentos, dos seus interesses. Então, é muito cômodo, é muito tranquilo. E aí estabeleceu-se essa moral que, infelizmente, desculpa, infelizmente é uma moral, pô, caramba, desculpa, é uma moral irreversível, né? Estou até aqui me engasgando. É uma moral irreversível, né? Porque as pessoas se acomodaram, a sociedade está acomodada, ela é a sociedade que é levada, que é conduzida, é a sociedade do gado, da manada, daquilo que tudo é aceitável, tudo é concebível, porque ela não se dispõe a uma manifestação com autoridade, ela se dispõe a uma autoridade, mas de forma negativa. Nós só sabemos, enfim, a sociedade de modo geral, pedir, criar fatos que possam repercutir grandemente, mas que não há uma solução, né? Porque, como diz o Nietzsche, cuidado com essas coisas calorosas, né? Porque a realidade da coisa se encontra nos momentos silenciosos, né? Onde a gente pode pensar, onde a gente pode rever aquilo que você falou, aquilo que você produziu. É aí que está o X da questão. Enquanto a moral fraca, não. Infelizmente, está estabelecida definitivamente na nossa sociedade. Por essas e outras, né? Por essas relações, né? Que se estabeleceu, se iniciou-se, né? Glorificou-se, né? E assim concebe-se até hoje. Não temos possibilidade de mudanças, enfim. Mas então, o que eu queria dizer é para a gente pensar nessa relação exatamente forte e fraco, porque essa é uma relação moral que é preciso entendê-la melhor. Aqueles que ainda conseguem, né, subverter um pouco essa moral fraca, conseguem ainda viver fortemente ainda, apesar de tudo, né? E aí, as grandes potências que estão aí, infelizmente, dando as suas ordens, né? E nós aqui só obedecendo, né? Bom, meu amigo, então é isso aí, mais ou menos, para a gente conversar. Eu queria, vou deixar embaixo aqui a questão do meu currículo. Eu sou um professor com 3 graduações, mestrado, currículo Lattes aqui no MEC, CNPq, para você dar uma olhadinha. Me credibilizar aí com o seu like. Falou? Obrigado. Até qualquer hora.